Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: por que os corvos alimentaram o profeta Elias? Nós sabemos que na época do profeta Elias, o rei de Israel era Acabe. E a sua mulher era Jezabel, uma rainha perversa dos Sidônios, adoradora do rei Baal. E havia alguns que atribuíam, como Baal era um deus da fertilidade, estava havendo muita produção, atribuíam a esse deus Baal essa grande quantidade de produção, de comida. Mas nós sabemos que no reino de Israel, que tivemos 20 reis, esses foram os piores reis. Nenhum rei de Israel serviu a Deus. Diferentemente que no reino de Judá, tivemos uma alternância. Alguns reis adoraram a Deus, foram reis que serviram a Deus, outros não. Mas atribuía-se a fartura a esse deus Baal. E aí entra o profeta Elias, dizendo que o Deus que dá a providência, o Deus que é o mantenedor, é o sustentador, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse Deus que o povo deveria servir. E o povo estava se afastando de Deus por idolatria a Baal, por conta dessa história que esse Deus era o Deus da fertilidade. E aí nós vamos ver que o profeta Elias, ele profetiza 3 anos e meio de seca. Isso nós vamos ver lá no livro de Tiago, Tiago 5, 7, 17, diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. Então nós vemos que Eli era um homem de Deus, era um profeta de Deus. E ele diz, quando ele diz isso a Acabe, Acabe vai procurá-lo em toda a nação, em todo o reino, para matá-lo. Mas Deus, o que Deus faz? Deus manda que ele vá lá para o vale do Querite, para a torrente do Querite. E aí nós vamos ver que diz assim, Deus diz a Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental, e se junta à torrente do Querite. Para quê? Para salvá-lo. Mas se haveria 3 anos e meio de seca, como Elias também escaparia dessa seca terrível? Nós vamos ver em 1 Reis 17:6, que diz: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, da água do Querite. Mas eu fico assim impressionado, é como Deus trabalha na vida de cada um de nós. Por que que os corvos foram alimentar Elias? Porque, como esse homem era procurado em toda aquela região, se fosse alguém alimentá-lo, uma pessoa alimentá-lo, essa pessoa ia ser vista. E possivelmente iam encontrar Elias e iam matá-lo. Aí Deus manda corvos voando pelo céu, com carne e pão, durante algum tempo, para alimentar Elias. E quando se acaba a água o filete de água do Querite,
Deus dá uma outra solução para Elias, o profeta Elias. Manda ele ir lá para a viúva de Sarepta. E lá ele, milagrosamente, ele transforma lá o azeite e a farinha da viúva. E eles sobrevivem até que volte a chover na terra. Então, meus irmãos, é um poder sobrenatural. É o poder de Deus sendo manifestado. Nós imaginarmos esses corvos voando no céu com carne e pão para alimentar Elias, para que não houvesse nenhuma imaginação onde Elias estava. Que Deus continue nos abençoando.